princípio aqui. É um dos princípios mais ressaltados na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né? E é um princípio muito ressaltado. E todo princípio, ele tem um papel regulador, de regular, né, nossas motivações, de regular os nossos comportamentos, né? E o objetivo é justamente sintonizar as nossas vidas com o propósito de Deus. A Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, cristão, né, crente em Cristo Jesus. A Bíblia é um conjunto de princípios. E esses princípios ele tem esse objetivo de regular a nossa vida, de trazer comportamentos e motivações conforme a vontade de Deus. O princípio, ele constrói limites. Isso é muito legal. Deus, Jesus, a Bíblia é muito clara, o Evangelho é muito claro que Jesus veio para nos libertar. Então nós somos livres, nós podemos fazer todas as coisas na presença de Deus. Agora, o cristão ele tem uma liberdade com responsabilidade. E essa responsabilidade, né, nessa frase, liberdade com responsabilidade, é que essa responsabilidade é justamente nós estarmos dentro dos princípios de Deus. O princípio ele constrói justamente esses limites que visam manter nossa personalidade e os nossos relacionamentos fora de extremos nocivos à nossa própria natureza. É algo maravilhoso que Deus faz, né? É para o nosso bem, para nós termos uma vida plena, uma vida saudável, uma vida dentro da vontade de Deus. Então, esses limites, eles precisam ser conhecidos. Nós precisamos conhecer os princípios, os limites que Deus estabelece para as nossas vidas, né? Eles precisam ser conhecidos e também obedecidos. Nós precisamos nos submeter aos princípios de Deus. Aliás, eu vivo dizendo aqui na Ibava, não queira quebrar o princípio te quebra. O princípio te quebra. Por exemplo, a lei da natureza, a lei da gravidade, você não vai conseguir quebrar. A lei da gravidade vai te quebrar. Se joga de um alto aí para você ver o que é que vai acontecer. Então, princípios nós não quebramos, não tem como a gente quebrar. O princípio quebra a gente. Então, nós precisamos nos submeter, conhecer e obedecer esses princípios, porque caso isso não aconteça, né, caso contrário, nós vamos sofrer as penalidades, as consequências relativas às nossas transgressões a esses princípios. Amém? Por exemplo, né, então, a essência do princípio do sábado, né, ou lei do sábado, é o descanso. É o descanso, e justamente aqui o significado básico da palavra hebraica Shabá é descanso. Descanso, o que Jesus está falando aqui é sobre descanso. Eu já vou explicar um pouco mais, né? Então, quando nós falamos de descanso, que tem sido um negócio caro para essa sociedade de hoje, né? A gente não consegue quase mais descansar, né? Quando a gente fala de descanso, nós precisamos entender que excesso de descanso é a preguiça, enquanto a escassez desse descanso é o estresse e a ansiedade. É a realidade que muitos na sociedade de hoje estão vivendo. Estressados, né, e ansiosos. Tanto a preguiça quanto o estresse são elementos altamente prejudiciais à funcionalização humana. Nem preguiça, nem estresse, nem ansiedade, né? Porque o excesso disso, o desequilíbrio disso, ela é altamente prejudicial, né, à nossa constituição, à nossa condição humana. Eu acho muito interessante, né, o Provérbios capítulo 6, quando o texto ali fala, né, nos traz uma advertência sobre a preguiça. A preguiça o texto de Provérbios 6, onde ele pega, a gente vai já ler o texto, fala que o preguiçoso ele será surpreendido pela miséria. E aí o texto faz uma comparação, pega a formiga como um modelo que não dá certo, né? A formiga vai totalmente na contramão da questão da preguiça. O texto diz assim: aprenda com a formiga, preguiçoso. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age
e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, a formiga ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Então, a falta de iniciativa, a falta de atividade, esse negócio, além de inibir as oportunidades da vida, faz adoecer a alma. Eu acredito que no campo da ociosidade, que mais o inimigo das nossas vidas, sabe, ele semeia seus mais terríveis propósitos, encarcerando a mente e a vontade humana. Por isso que aquele ditado, né, que diz que mente vazia é a oficina do diabo, é pura verdade. A ociosidade é um negócio complicado. Eu estava brincando, antes de viajando para Fortaleza, dizendo para a Meire e para a Cristiane que depois de olhar para um camarada como aquele ator, eu até coloquei o nome dele aqui, que eu agora esqueci, é o Tony Tornado. Tony Tornado tem 95 anos. Tony Tornado acabou de ser convocado para fazer mais uma novela na Globo. Quando eu pego e vejo um Boris Casoy, de 84 anos, Boris Casoy, acabei de ver recentemente um podcast com ele. Boris Casoy, ele é um dos únicos que completou o ciclo da comunicação no mundo. Ele começou no rádio, depois foi para o jornal impresso, depois para a TV, e agora ele tem um jornal diário todos os dias às 9 horas da manhã no YouTube. 84 anos de idade. No podcast ele diz, se eu passar pela minha cabeça, parar de trabalhar, entrar na ociosidade, tenho certeza que a depressão me pegará. Eu vejo homens como o nosso próprio presidente Lula, quase 80 anos de idade, cabeça boa. Vejo homens rompendo a casa dos 80 anos e trabalhando, sendo útil na vida, mas não se permitindo a viver uma vida ociosa. Estava dizendo para minha filha e para minha esposa, dizendo que enquanto eu tiver saúde física e mental, eu quero ser útil para o reino de Deus e ajudar as pessoas. Amém? Então, é muito importante, né, a gente fugir da ociosidade, ter cuidado com isso. Meus irmãos, a ociosidade, a indiferença, né, essa falta de iniciativa, o comodismo, a apatia, são sintomas da morte das nossas emoções, são sintomas da morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Tive com meu pai ontem, aos 81 anos de idade, e é muito legal ver um homem aos 80 anos de idade ainda sonhando, pensando, sabe, em coisas do futuro. Né? Nem sabe o dia de amanhã, mas ele está sonhando, projetando a vida com a companheira dele. Isso é maravilhoso. Indicando que estamos perdendo nossa sensibilidade em relação à vida, sabe, quando nós entramos nessa apatia, nesse comodismo, nessa indiferença, nessa falta de iniciativa, essa coisa vai estar indicando que nós estamos perdendo nossa sensibilidade em relação à vida, às pessoas, sabe, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, aos nossos relacionamentos. Algo realmente está se apagando dentro de nós. Quando nos rendemos passivamente a esse processo, significa que estamos violando o princípio do sábado. Então, preste atenção no que eu disse até aqui. Em contrapartida, aí nós vamos entrar na realidade que nós estamos vivendo hoje. De acordo com as estatísticas, hoje, mais de 2/3 das pessoas no mundo, no Brasil, né, também, vivem estressadas e ansiosas. Estou aqui com 2 matérias, uma da CNN, né, de outubro de 2024, o Brasil é o 4º país mais estressado do mundo. Mais estressado do mundo.
de acordo com o relatório global World Mental Health Day 2024. Olha, é uma coisa absurda, né? E essa coisa ela se agravou ainda de uma forma muito acentuada depois da pandemia. Isso aqui é matéria da CNN. Matéria do G1 de março de 2025. Crise de saúde mental, 2 pontos. Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. É uma coisa absurda, tem até o gráfico aí que eu coloquei, né? Olha o salto, né? 2020, 91 mil pessoas, eu acho que é isso, né? Afastamento. Oi. Oi, o microfone está falhando, vocês estão escutando? Está bem? Tá. Pulou para 472 mil pessoas, né? Então, transtornos mentais, o afastamento por transtornos mentais. E hoje, né? Hoje, capa do jornal O Povo, você pode depois entrar lá e ler a matéria. Distúrbios do sono afetam 73 milhões de brasileiros e impactam saúde mental. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Embora exista, né, é muito importante a gente ter esse estresse saudável, porque existe um estresse saudável na nossa vida. Esse estresse saudável ele nos estimula a sonhar, a projetar, sabe, a lutar, a planejar, a enfrentar os desafios da vida. O problema é que muitos estão se lançando na sociedade de hoje, se lançando numa arena de tanta competição e ansiedade que se encontram afligidos pela fadiga, pela depressão, que terminam refletindo em um estado crônico de sofrimento agudo do organismo. O descanso, meus irmãos, mais do que nunca é uma das necessidades mais essenciais da vida. Amém? O descanso. Para você ter uma ideia, nós passamos pelo menos 1/3 da nossa vida dormindo. 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E estudos comprovam que o sono é o motor do organismo que ativa o princípio da renovação, restaurando toda a energia que nós gastamos. Quando eu vejo uma matéria dessa do jornal O Povo de hoje, os distúrbios do sono, onde tem afetado 73 milhões de brasileiros e tem impactado a saúde mental desse povo, isso daqui é preocupante. Muito preocupante. Então, a falta do sono pode ser acumulativa, desencadeando ou agravando muitas desordens psicossomáticas na nossa vida. Goste mais dessa frase, porque fez parte e ainda faz parte da minha vida. Eu luto com isso, com insônia, né? Alguém já disse que você pode brigar com o mundo inteiro e sobreviver, mas se você brigar com sua cama, certamente você será derrotado. Todas as vezes que eu quis brigar com minha insônia, eu fui derrotado, né? Hoje, de vez em quando, não nego para ninguém, tomo até um indutorzinho de sono, sabe? De vez em quando preciso tomar, né? Então, são coisas que nós temos que pensar na nossa vida, né? Porque tem consequências impactantes no futuro. Mas aí vamos lá, o que interessa, né? Qual é o berço do estresse e da ansiedade nos tempos modernos? Qual tem sido, sabe, onde mais tem acontecido o estresse e ansiedade na nossa vida moderna? Meus irmãos, o berço do estresse e da ansiedade moderna, né, na modernidade, infelizmente, tem sido os fatores familiares. Por quê? Porque eu olho aqui para o Augusto, que é um empresário, né, e tantos outros aqui, que todo dia sai da sua casa cedinho para enfrentar a vida, que a vida é luta, é dificuldade, a vida é sofrimento. E a gente sai para batalhar, para trazer o pão para casa, o estresse vem, a ansiedade vem, os medos vêm, sabe? É uma luta diária, né? Uma luta, todos nós enfrentamos a vida, enfrentamos as dificuldades da vida para a gente sobreviver. Mas o que acontece? Nós temos a esperança, ou pelo menos precisamos organizar a nossa casa para ser o contraponto dessa vida estressante que nós enfrentamos no dia a dia, no trabalho, sabe, na vida corporativa.
Os nossos lares, eles precisam ser, sabe, esse lugar de restauração, de paz, de alegria, sabe, de harmonia. Esse lugar onde nos dá um renovo, revigora o nosso físico, a nossa alma, as nossas emoções. O problema é que o estresse e a ansiedade têm surgido dentro das próprias famílias. Então, o primeiro fator que tem gerado estresse e ansiedade dentro da família é a insegurança familiar, que tem acontecido muito hoje em muitos lares. Meus irmãos, toda situação crônica de desfuncionalização, desestruturação familiar, esse negócio vai instalando um clima de constante medo e preocupação, principalmente nos filhos. Isso pode acontecer através do abandono dos pais. Tem coisa mais terrível do que uma criança ser abandonada por um pai, por uma mãe. Deixa marcas horríveis para o resto da vida nessa criança. Abuso de autoridade, agressividade de um pai, é um déspota, é um bruto, é um ignorante, um insensível, né? O divórcio precoce desses pais, situações de penúria, crises financeiras e etc. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, capítulo 5, na sua primeira carta, ele diz: olha, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. E aqui, quando eu olho para esse texto, esse cuidar que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, infelizmente, muitos pais acham que cuidar é suprir necessidades materiais dentro da sua casa. Vai muito mais além disso. É suprir espiritualmente, é suprir emocionalmente a sua esposa, seus filhos, sabe, sua casa, sabe, é suprir financeiramente, sim, é o homem trabalhar, não ser um preguiçoso, mas estar lá na labuta, brigando com a vida para trazer sustento, né? E esses que não fazem isso, como Paulo diz, nega a fé e é pior do que um descrente. Então, presta atenção, meu irmão. Quando os filhos são obrigados a crescerem debaixo de toda essa sobrecarga de insegurança, esse negócio, com o passar do tempo, vai ativando mecanismos de dúvida, medo e de ansiedade nesses corações, os quais certamente irão mutilar suas próprias emoções. Então, esse é o primeiro fator que tem gerado estresse e ansiedade nos lares, né, dentro das famílias, é a insegurança familiar. O segundo fator que também tem gerado muito estresse e ansiedade são promessas feitas e não cumpridas pelos pais. Isso é terrível. Isso é terrível. Meus irmãos, nós seres humanos, nós alimentamos nossa esperança com promessas. E essas promessas geram expectativas. Se você me prometer algo, você pode ter certeza que eu vou estar na expectativa de receber. E vice-versa. Provérbios, capítulo 13, diz o seguinte, que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas o sonho realizado é a árvore de vida. A promessa cumprida é a árvore de vida. Sabe, papai e mamãe, se você prometeu ao seu filho, por favor, cumpra. Você sabe por quê? Porque expectativas preenchidas fortalecem a alma, esse negócio vai produzindo segurança, enquanto que expectativas repetidamente frustradas vai sedimentando, sabe o quê? Segurança e ansiedade no coração dos seus filhos. Pais que constantemente fazem promessa aos seus filhos e não as cumprem, terminam viciando esses meninos, sabe o quê? Numa coisa terrível chamada ansiedade. As crianças vão serem ansiosas, porque eles esperam e até descobrirem que foram, na verdade, sabe o quê? Enganadas pelos pais. Tem coisa pior. Então, qualquer outra promessa que for feita no decorrer da vida, esse negócio vai produzir o mesmo padrão angustiante de expectativa e ansiedade, e isso pode ser transferido para outros relacionamentos. E com o tempo,
A ansiedade e o medo vão se tornando sentimentos familiares que acabam cobrando um alto preço, debilitando a saúde emocional e orgânica dos filhos. Então, esse é o segundo fator que é terrível, sabe? Que tem causado muito estresse e ansiedade dentro das famílias, são promessas feitas e não cumpridas pelos pais. E aí tem um terceiro fator, que para mim dos três é o mais terrível, que é o amor condicional. Nós podemos sim, como pais, estabelecer condições, né, quando fazemos promessas aos nossos filhos, porque às vezes a gente coloca uma condição para os nossos filhos, né, prometemos algo para eles, e isso pode ser um incentivo, né, para que esses meninos, nossos filhos, possam assumir responsabilidades. Isso é saudável, sabe? Crescimento em suas vidas. Da mesma forma, a aprovação de algumas atitudes, né, depende do tipo de atitude, do comportamento e do estilo de vida, né, da pessoa. Agora, a aceitação, meus irmãos, é outra história. A aceitação precisa ser incondicional. A aceitação precisa ser incondicional. Já que a aceitação é algo que é atribuído ao valor intrínseco do ser humano e não ao seu comportamento. Amém? Amém? Então, por quê? Porque o amor é um atributo incondicional do caráter de Jesus. Gosto demais de 1 João capítulo 4, porque esse texto aqui, né, mostra de forma clara o quanto Deus nos ama de forma incondicional. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus. Se Deus fosse decidir nos amar pelo tanto que nós o amamos, aí ele diz, mas que ele nos amou e enviou seu Filho Jesus como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Olha aí que forma maravilhosa, de uma forma incondicional, Deus nos ama e envia o seu Filho para morrer por mim e por você. Jesus, ele nos ama e nos aceita sem nenhum tipo de preconceito, meu irmão. Independentemente de quem somos ou do que fazemos. Amém? Maravilhoso isso. Obviamente, isso não quer dizer que nós não vamos arcar com as consequências das nossas próprias escolhas. Você sabia que nós podemos tudo, gente? Nós podemos fazer tudo. E Jesus e Deus não vai deixar de lhe amar por nada. Agora você vai colher as consequências das suas decisões. Existe um caminho de princípios, como falei no início. Amém? Um caminho de princípios que é como um trilho. Para nós, crentes em Cristo Jesus, que conhecemos o Senhor, sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, devemos trilhar, devemos caminhar. Agora, se você quer fugir do trilho, você vai colher consequências. Nós vamos colher as consequências. Mas o Senhor nos ama de forma incondicional. Quando a premissa do amor é a aceitação, meus irmãos. E quando não existe aceitação, existe, sabe o quê? Rejeição. Isso acontece, por exemplo, quando nós, pais, começamos a estabelecer condições para aceitar alguém, principalmente um filho. Produzimos, sabe o quê? Um clima de medo, de insegurança, de ansiedade. E esse é o reduto do preconceito e da discriminação. E esse menino, por perceber essa tensão, esse medo de ser rejeitado, em função das exigências estabelecidas pelos pais, esse negócio vai gerando um senso de perfeição inatingível no coração dos filhos. E aí, sabe como é que começa a surgir, sabe o quê? Começa a surgir muitas distorções, como comparações. O menino vive em função de se comparar com os outros, sabe? Perfeccionismo, intolerância discriminativa, personalidade controladora e muitos outros resíduos emocionais altamente tóxicos. Chegou agora na Netflix, depois você pode assistir. Mary já assistiu, não deu tempo ainda de assistir, né? Que é o filme do Ney Matogrosso, né? Olha, impressionante. Aquele camarada é extremamente é um cantor, sabe? Agora você vai ver a história massacrado pelo pai. Pai, sabe, exigente, um militar.
Mas você sabe o que é legal, rapaz? É que no final da vida ele fugiu do pai, né? Foi para outro estado, foi para o Rio, pai do Mato Grosso. E, meu amigo, o cara venceu na vida. E no final da história o que é legal é a restauração do relacionamento dele com o pai. O pai terminou a vida amando o Ney Matogrosso. Mas o Ney Matogrosso sofreu muito na mão do pai, de um pai rígido. Tem entrevistas e mais entrevistas de massacrar mesmo, batendo nele. E ele não chorava, sabe, porque tinha uma briga ali com o pai, mas no final da vida, né, e tudo isso, né, porque o pai não aceitava a condição do filho, colocava condicionais para aceitá-lo. Então, a essência desse mecanismo intangível se fundamenta na ânsia em ser aceito, em corresponder às condições impostas para receber aceitação e amor. Você sabe o que acontece, meus irmãos? Esse negócio começa a viciar a pessoa. Desde cedo há um comportamento marcado por ansiedade, que por fim migra para outras áreas da vida. Então, todo ambiente familiar que submete os filhos a um estresse interno, com uma ação contínua, acaba destruindo suas emoções. Então, esses são os 3 fatores que, a meu ver, têm realmente gerado muita ansiedade e muito estresse dentro das famílias, dentro dos lares de hoje. Insegurança familiar, promessas não cumpridas, amor condicional. A pergunta é: como superar este quadro de estresse e ansiedade em que nós estamos vivendo dentro das nossas famílias? Pais ansiosos, filhos ansiosos. Pais estressados, filhos estressados. O que fazer? O que fazer, pastor? E aqui eu estou falando aqui para a igreja de Jesus. E aqui eu estou falando para pais e mães, maridos e esposas e filhos, né, que são cristãos, que conhecem os princípios de Deus. Eu acredito que a primeira coisa a fazer, que nós devemos fazer, é orar e acreditar no poder da oração. Amém? Talvez, papai e mamãe, talvez você precise pedir a Deus, orar, sabe para quê? Para que Deus mude o seu coração. Mude o seu coração. Para que você aceite a condição do seu filho. Para que você o ama incondicionalmente. Sabe? Porque se você cair na esparrela que eu acabei de falar aqui, você vai jogar o teu filho para bem distante de você. Então, orar e acreditar no poder da oração. O Alexandre, quando esteve aqui fazendo os avisos, né, falou justamente do mesmo texto que eu separei. Coloca aí, Cris, próximo slide. Bora, mulher. Cadê tu? Está aí. Filipenses 4, 6, 7. Esse texto é fantástico. Esse texto eu tenho no meu escritório, na minha casa, eu tenho ele pregado na minha frente, juntamente com a oração da serenidade. Eu preciso ler todos os dias, porque me tira da ansiedade. Eu sou ansioso quanto mais, né? Luto com ansiedade. E aí esse texto é maravilhoso. Não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus pedindo daquilo que você precisa, né? Aí ele diz, olha, aquilo que você precisa e agradecendo por tudo que ele já fez. Amém? Olha o que o Senhor já tem feito na sua vida, né? E aí então nós vamos experimentar essa paz de Deus, né? Essa paz de Deus que excede todo o entendimento e vai guardar nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que eu tenho uma foto aí, né, Cris? Lá do... Pronto, isso é meu escritório. Aí tem os cartõezinhos das minhas filhas, que elas me fazem. E está lá o versículo e está lá a oração da serenidade. Está em cima, meu computador está embaixo aí. Né? Então, todos os dias eu olho, todos os dias eu olho, todos os dias eu olho. Não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisa. Senhor, eu preciso calma, eu preciso paciência, eu preciso equilíbrio. Eu preciso do Senhor todo dia. A tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Sabe? E obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Então nós vamos experimentar essa paz de Deus que excede todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, sabe? Toda a nossa condição. E vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a oração ela é importante chave para a prática do nosso descanso, sabe? A oração ela funciona como uma válvula de alívio das tensões e das apreensões da vida. Para nós cristãos, né,
é a melhor terapia para a ansiedade e talvez seja a principal maneira para reeducarmos nossas emoções viciadas no estresse. Se você prestar atenção, se você parar, nós estamos viciados no estresse. Hoje eu estava passando lá no meu Instagram, passando no Instagram, e entrou aquela figura linda, Drauzio Varela. Aí Drauzio Varela foi falando sobre estresse e ansiedade. Eu achei tão interessante, porque eu disse, vou falar disso hoje à noite. Aí ele estava dizendo, olha, você que gosta de ficar passando o dedo em Instagram, e o nego começa e não para mais. Não para mais, é loucura. Loucura, gente. Aí você começa a ver, rapaz, não para. Um dia desse, um irmão chegou para mim e disse, pastor, isso daqui é uma loucura na minha vida. Eu fico de 30, 40 minutos, 1 hora passando o dedo em cima desse negócio. E o cara não lê nada, o cara não para, sabe? Então, nós estamos viciados no estresse, e esse negócio estressa. A oração, ela, além de proporcionar uma paz que excede toda a percepção humana, todo o entendimento humano, ela vai proteger nossas emoções e é uma verdadeira couraça para os nossos pensamentos. Amém? A oração em harmonia, olha essa frase aí, presta atenção que coisa linda. A oração em harmonia com o Evangelho de Jesus e o caráter de Deus, esse negócio é tão eficiente quanto empolgante, resultando em um tremendo saldo de experiências sobrenaturais na minha vida e na sua vida. Eu vou repetir. A oração em harmonia com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Deus e o caráter de Deus na nossa vida é tão eficiente quanto empolgante, e esse negócio vai resultar em um tremendo saldo de experiências sobrenaturais. Então, Deus, ele responde às nossas orações. Agora é do jeito dele, do tempo dele. Nós somos ansiosos e estressados e queremos que a coisa seja imediata, não funciona para Deus, é o tempo dele, do jeito dele. Então, quanto mais oramos, mais reaprendemos a confiar e descansar no Senhor. Os resultados da oração produzem um novo ânimo na alma. Oração e gratidão, como Paulo diz agora, como nós lemos em Filipenses capítulo 4, como estilo de vida. Esse negócio são antídotos eficientíssimos contra o estresse, a culpa e a depressão. Então, essa é a primeira coisa a fazer para superarmos esse estresse e a ansiedade de cada dia da nossa vida. Saber orar e acreditar no poder da oração. E a segunda coisa a fazer é o descanso. Aqui tem um princípio da renovação. O descanso nos renova. O descanso, nos coloca, revigora a nossa alma. Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento. Olha só o final do versículo 2. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Amém? Você crê nisso? Deus cuida de você enquanto você está dormindo, meu irmão. O salmista, justamente nesse final do versículo 2, ele está explicando de forma simples e perfeita o princípio da renovação. O Senhor é quem supre e cuida de seus amados enquanto nós dormimos. O exercício do descanso e da paz revitaliza a alma. Quando ignoramos a renovação da vida, que ocorre através do descanso, nós começamos a nos sobrecarregar com aquilo que é inútil, o que certamente nos fará mais mal do que bem. E essa paz, a paz, ela deve ser exercitada não apenas em relação às lutas do dia a dia, do trabalho, da labuta, do dia a dia, ali você está na briga, todo dia matando um leão para trazer o sustento para casa. Essa paz, ela vai além disso. Eu quero ter paz, quero tirar umas férias, Mas a paz também, você precisa estar em paz nos seus relacionamentos. Você precisa andar zerado. O escritor aos Hebreus, o Evangelho, ele é muito imperativo com relação a isso. Hebreus 12, esforcem-se para viver em paz com todos. E procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o restante do verso.
Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Esse negócio é tão sério que Jesus chega num momento no Evangelho, ele diz, olha, se você vai trazer a sua oferta, você sabe o que você tem que fazer? Antes de você trazer a sua oferta, se você se lembrar que tem alguma pendência com alguém, volte, zera, resolve, e depois você traz sua oferta para ela ser aceita. Porque não adianta, meu irmão, minha irmã. Você está aqui, você vem, serve, né, adora, levanta a mão, canta, né, escuta uma palavra dessa, serve em algum ministério, mas se você está com o coração com raiz de amargura aí, né, tem alguma coisa pendente no relacionamento com o irmão, ou seja lá com quem? Com o próximo, por favor, zera. É fundamental não termos inimigos e muito menos levá-los para o nosso travesseiro. Em todos os sentidos, ficaria bem mais barato perdoá-los e andarmos zerados. Amém? A amargura cobra um preço emocional elevado e vai destruir a nossa saúde. Ressentimento peca contra a lei do descanso, perturbando o sono e produzindo tormentos emocionais. Então, essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer, sabe? É realmente descansar, é o princípio da renovação. Meus irmãos, olha, esse princípio do sábado é um princípio amplo, né, que engloba uma múltipla conotação, sabe? Seria muito importante a gente analisar pelo menos 3 perspectivas básicas que esse princípio nos ensina. Tem a primeira conotação, que ela é memorial, né, o sábado como uma lembrança. A segunda conotação, ela é também cerimonial, essa lei, esse princípio do sábado, né, o sábado como um dia. E a terceira conotação, ela é moral, o sábado como uma pessoa, né? Então, nessa primeira conotação memorial, aqui nós temos um princípio da contemplação, né, do Deus Criador. Ela é memorial porque ela traz essa ideia, né, de um Deus que faz todas as coisas em 6 dias, né, e no 7º ele descansa. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, no 7º dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. E é muito legal, gosto muito dessa ideia de, além de celebrar, né, descansar, celebrar a sua criação, olhar assim e dizer, puxa, como ficou bom, né? Depois o texto até fala disso, né? Então o sábado é uma lei memorial que celebra a Deus como supremo criador e sustentador de todas as coisas. O sábado tem essa função primária de nos lembrar semanalmente que existe um Deus criador que nos ama e nos assiste. O sábado também comemora a satisfação de Deus em relação à sua magnífica criação. O versículo 31 do capítulo 1. Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Amém? Muito bom. Preste atenção que Deus ele separou um dia inteiro para apreciar tudo que fizera e criara. Ele expressou sua satisfação contemplando afirmativamente. Então, essa é a primeira conotação memorial. A segunda conotação ela é cerimonial. O sábado é um mero sinal que aponta para uma verdade maior. O profeta Ezequiel, ele, no capítulo 20, ele fala disso. Olha, também lhes dei os sábados, como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor que os separou para serem santos. Então, o sábado ele possui também essa conotação cerimonial que, na verdade, para nós hoje não serve de nada. Cerimonialmente não serve de nada. Por quê? Porque é muito claro que foi estabelecido como um ritual para o povo de Israel, né? Para o povo de Israel como um dia, para mostrar dessa como o profeta Ezequiel disse, né? Esse sinal entre Deus e esse povo, né? Para nós não tem mais sentido, eu vou já explicar melhor. Então, o próprio Deus, ele esclarece que o sábado, nessa perspectiva, apenas presta o serviço de ser um sinal, uma indicação de algo maior.
E o apóstolo Paulo, muitos anos depois do profeta Ezequiel, ele vai falar, ele concorda com o discernimento do profeta, mas ele explica que essa conotação cerimonial do sábado, de guardar um dia, não passa de uma sombra em relação ao seu real significado. Colossenses capítulo 2. Olha que texto maravilhoso do apóstolo Paulo. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que come ou bebe, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou os sábados, pois essas coisas apenas são sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Amém? Você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está revelando que o verdadeiro significado do sábado está, sabe em quem? Em Jesus. Em Jesus, quando ele diz, essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Meus irmãos, o objeto que coloca na sombra todos os preceitos cerimoniais do Antigo Testamento, alegorizados no Antigo Testamento, é Jesus. Acabou. Ontem estava combinado da gente comemorar meu aniversário com a família, né, de ir para o restaurante. E aí, só que na sexta nós fomos para um batismo do filho de uma prima minha, né, e o marido dela, está uma criança que eles adotaram. E depois, meu cunhado, né, disse, Márcio, eu preciso levar num restaurante para você conhecer, perto da casa dele lá, o restaurante do Wesley Safadão. Rapaz, vou dar uma de safadinho, vou para esse restaurante. E fui para o restaurante do Wesley Safadão. Muito bacana, música ao vivo, baixinha e tal. Um ambiente enorme. Meu amigo, teve pelo menos assim uns 7 parabéns para você. Tinha 7 famílias fazendo aniversário lá dentro. Todas elas, no final, que Maria te guarde dentro do coração. Não é isso no final? Aí a Meire olhou para mim e disse, amanhã eu vou pedir na hora do parabéns para que não tire esse do Maria. Eu disse, não, mulher, deixa o Maria também. Porque é sombra não vale nada. Sabe, o que importa para Jesus, para Deus, é o que está dentro do nosso coração. As coisas externas, essas cerimônias, esses rituais, sabe, tudo em Jesus caiu por terra. Jesus, ele detonou todo o Antigo Testamento. Todos os preceitos da lei que o povo de Israel tinha que cumprir, porque tinha um objetivo, em Cristo, sabe, aquelas alegorias, Jesus coloca na sombra todos esses preceitos. A partir dessa informação, meus irmãos, nós vamos definir a principal conotação da lei do sábado, que é a moral. Aperta aí, Cris. Deus conosco. O sábado não é um dia, o sábado sabe quem é, gente? É uma pessoa e tem nome. O sábado quem é? É Jesus. O sábado é Jesus. Vou te explicar já já. Agora aqui eu quero pegar Mateus capítulo 11. Por quê? Porque Jesus ele faz um convite para nós. Ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Amém? Então, esse apelo feito por Jesus expressa de maneira legítima e profunda o cumprimento profético do sábado. Ele estava afirmando abertamente para todos, eu sou o sábado. Eu sou o sábado. Em mim vocês terão um verdadeiro descanso na alma, na alma. A lei do sábado vai muito além de um dia de folga para o corpo. Com isso, o significado cerimonial do sábado foi abolido. Definitivamente o sábado não é um dia, mas é uma pessoa, é Jesus. E, consequentemente, se o sábado é uma pessoa, é também um estilo de vida que subjuga todo o poder do estresse, da ansiedade, da preocupação crônica e da fadiga da alma. O descanso físico sem o descanso da alma, meus irmãos, é tédio. O descanso físico sem o descanso da alma é tédio. Não foi várias vezes que eu fui para minha casa no Preá com minha esposa e voltei, passei 2, 3 dias lá, indo para a praia e voltei mais cansado ainda. Você sabe por quê? Porque minha alma ficou aqui, ou nas preocupações da vida, do ministério, ou seja lá o quê.
Amém? O descanso está na alma. O descanso está na alma. E só Cristo pode fazer isso por nós. Pode ser ainda mais cansativo, você sabia? O descanso físico sem o descanso da alma. Jesus, ele preencheu o cumprimento cerimonial de toda a lei, inclusive a do sábado. A lei do sábado foi um dos ritos mais fortes para evidenciar o advento dele, do Messias, e como deveria ser a maneira de segui-lo. Não perca essa verdade, meus irmãos. Todos os dias na sua vida, na minha vida, são dias santos e precisam ser guardados pelo exercício do descanso em Cristo Jesus e pelo nosso estilo de vida cristã. Amém? É muito mais além do que um dia de folga. A essência do sábado reside na capacidade de ter uma vida ausente de sobrecargas e opressões. A nossa carga nós devemos levar todos os dias. Nós temos uma carga. Lá no teu trabalho, Augusto, lá no teu consultório, Alexandre, lá nos teus carregamentos, Moacir. E essa é a nossa carga. Eu tenho a minha carga ministerial, minha família. A carga nós temos que carregar. A sobrecarga não. A sobrecarga não. E aí eu gosto muito da primeira parte da oração da serenidade, porque diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Pronto, aqui é a sobrecarga. Eu quero mudar aquilo que eu não posso mudar, você vai sobrecarregar. Não é verdade? Como é que você quer mudar uma coisa que você não consegue mudar? Sobrecarga. E aí a carga, sabe qual é? Na oração da serenidade, e me dê a coragem para mudar aquilo que eu tenho condições de mudar. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Né? Amém? E aí vem a grande pergunta: o que adianta? O que adianta você se organizar todinho para tirar férias, ir para a Europa, ou sei lá, vai para Jeri, você vai lá para Santa Catarina, você vai para as Serras Gaúchas. Do que adianta termos um dia de folga se literalmente somos uma pilha de nervos, uma bomba de estresse, se vivemos de colapso em colapso de ansiedade, ou permanecemos mergulhados num mar de preocupações? Estaríamos guardando o sábado assim? Certamente que não. Então, dessa forma, nós estamos, sabe o que é? Violando o princípio do sábado, e na verdade não somos nós que quebramos o princípio, mas é o princípio que nos quebra. O princípio ele nos quebra. Infalivelmente as consequências virão. Então preste atenção, meu irmão, que é muito mais do que as tuas férias. É uma intimidade com Jesus, é andar com Jesus, entrar no descanso, aceitar esse convite de Mateus 11. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou dar descanso na alma de vocês. Então nós não temos que guardar dias, mas é um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo com Jesus. Jesus não é apenas a lei do sábado, mas é também o sábado. Jesus é o nosso descanso. Jesus é a graça da lei na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? É incoerente alguém querer cumprir a lei do sábado sem aceitar esse apelo de Jesus de Mateus 11. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou dar descanso para vocês, na alma de vocês. Porque o cansaço é na alma. O físico, meu amigo, você toma aí um negócio, você toma assim umas 2 taças de vinho bom, você vai dormir que é uma maravilha. Mas se tua alma não descansar, não adianta. Não adianta. Então, Jesus é o sábado e o Senhor do nosso descanso. Sem um relacionamento verdadeiro, íntimo, profundo com Jesus, a vida tende a ficar pesada e fatigante. Só vamos ter as respostas e as soluções de Deus dos nossos problemas, das nossas lutas e aflições da vida, quando convertemos o nosso coração, sabe, a Jesus e a esse chamado de Mateus 11. Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: só existe uma pessoa capaz realmente de levar os nossos excessos emocionais. Essa pessoa é Jesus. Na verdade, nós não podemos andar lado a lado com Jesus sem aprender a compartilhar com Ele a bagagem que nos sobrecarrega. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Medo, culpa,
preocupações, decepções e muitas outras coisas que desestabilizam nossa vida, apenas perduram enquanto não as entregamos para Jesus. A essência do descanso, sabe qual é a essência do descanso, gente? É a entrega. A essência do descanso é a entrega, é a gente entregar a sobrecarga, o peso. Rapaz, isso daqui está difícil, é duro, Jesus, eu não aguento, sabe, é pesado, sabe, está aqui, eu preciso descansar no Senhor, sabe, preciso aliviar a minha carga. A espera é a distância entre a entrega e o descanso. Por isso, seja prático, descanse no Senhor. Perguntas para todos nós, né, para terminar. Qual é o seu medo maior hoje? Qual tem sido? Passa aí, sabe, 20 segundos e pensa, qual é o meu medo maior hoje? Qual é o meu medo maior? Ficar desempregado, não conseguir sustentar minha família, o empresário quebrar, né? O que é perder o emprego, adoecer. Qual é o seu medo maior hoje? Eu estou fazendo essa pergunta para todos nós aqui e faço para mim mesmo, tenho os meus medos. Qual é o meu medo maior hoje? Meu irmão, simplesmente entregue o objeto desse medo. E esse problema já não será mais seu, porém, sabe de quem? De Jesus. Amém? E Ele está nos convidando para isso. Qual é a culpa que tem ferido a sua consciência? Tem alguma culpa que tem ferido a sua consciência? Confesse a sua culpa. Compartilhe com alguém a sua vergonha. E facilmente você conseguirá se perdoar e andar livre na presença de Deus. Amém? Que preocupações têm roubado a sua paz? Ore e deixe Jesus se ocupar desse problema. E o seu coração estará seguro com Ele. Amém? Você está amargurado, né? Tem mágoa, tem amargura, tem ressentimento nesse coração? Simplesmente perdoe de todo o seu coração essa pessoa e você finalmente se sentirá livre na presença de Deus. Amém? Então, o problema é que muitos de nós, essa sociedade maluca, né, de TikTok, de Instagram, de rede social, né, da mídia, nós ficamos viciados nas nossas opressões e sobrecargas da vida. Nós estamos viciados em estresse. Nós estamos viciados nisso. Temos a mania de cobrar de nós mesmos coisas ou querer fazer coisas além daquilo que Jesus está pedindo. Se cobre menos. Eu me cobrei muito, eu era um cara extremamente... Não estou fora. Eu vou morrer. Quarta-feira eu faço 57 anos de vida. 2017 fiz um cateterismo, achando que estava infartando. Eu estou fora desse negócio, não eu vou morrer. Incompreensões do rebanho, faz parte. Traições, né? Ingratidão. Pastor lida com ingratidão todos os dias. Você faz, sabe nem, é obrigação do pastor. Pastor, é muito fácil levar a culpa, porque todos nós temos a tendência de encontrar um culpado. Tem que ter um culpado, né? Então, tudo isso, eu tenho procurado entrar nesse descanso do Senhor, sabe? A gente ajuda a entrar nesse descanso do Senhor. A vida, ela se torna estressante e quando ouvimos esse apelo de Jesus, de Mateus 11, parece que tudo será fácil. Mas aqui reside um grande desafio. Sabe qual é o grande desafio? É a gente ir nessa direção que Ele nos convida. Sabe? Será que é fácil obedecer esse apelo de Jesus, de Mateus 11? Não é fácil. Não é fácil porque nós estamos viciados no estresse. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, eu peço a Jesus todos os dias para me ajudar a carregar, sabe, o fardo da vida. A vida é um fardo. A vida é sofrimento, a vida é luta. Você vê os seus entes indo embora. Sabe? Você vê seu pai, sua tia, familiares ficando velhos e vão morrer. Os amigos. E você vai entrando na fila. E a vida é essa sequência de coisa que... Amanhã todo mundo vai estar na labuta, no trabalho. Aí é mais um dia, mais uma segunda, mais uma terça. Isso é a vida. Aí nós temos que cumprir o propósito de Deus como cristãos. Amém?
Então eu oro a Deus todos os dias para Ele me ajudar a carregar o fardo da minha vida, e eu te desafio também a fazer o mesmo. Tome posse de Mateus 11, viu?